A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Melhor do que vir a primeira vez é retornar, né? Isso é uma bênção e muito oportuna a campanha, né, pela família. E eu falo que o meu objetivo, minha missão na Terra é falar sobre família. Eu me sinto feliz quando alguma igreja lembra de mim, como vocês lembraram, né? E eu fico muito agradecida a Deus por isso, porque eu sei que a família é o projeto principal de Deus na Terra. Quem crê dessa forma? Toda a história bíblica, toda a palavra de Deus, ela está relacionada às nossas famílias. Nós temos a história familiar começando em Gênesis, com a criação do primeiro casal, né, Adão e Eva, e de repente a gente vê as 12 tribos, né, enchendo a terra. Nós vemos que as tribos são famílias que vão povoar a terra. No final do Antigo Testamento, nós temos a palavra em Malaquias 4:6, dizendo que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, a gente começa falando de família, termina falando de uma conversão de coração de família, né? Inicia o Evangelho de Mateus falando da genealogia de Cristo, falando ali, então, de famílias. E nós terminamos o livro de Apocalipse falando do casamento da igreja com Jesus, novamente uma história familiar, né, com o momento em que Cristo vem buscar a sua igreja. Então, quando nós sabemos que as famílias, elas são o principal projeto de Deus na Terra, nós também podemos entender que a família é o principal alvo do nosso inimigo. Você compreende isso? Por que a gente percebe assim que nós temos uma abertura muito grande de igreja? É óbvio que nesse tempo de pandemia deve ter diminuído bastante, mas nós temos um grande crescimento das igrejas no Brasil, mas nós não estamos conseguindo ser muito eficazes na sociedade. Por que isso tem acontecido? Porque nós, enquanto cristãos, enquanto representantes de Cristo, não estamos conseguindo fortalecer as nossas famílias de forma que nós venhamos a ser muito substanciais nos dias de hoje. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu faço parte de um projeto que é do Senhor, um projeto muito grande que vem da parte de Deus, e eu preciso ter a minha família fortalecida para que todos nós possamos fazer a diferença. Amém? Você e eu, nós somos chamados para fazer a diferença nesse tempo. É nesse tempo que está difícil, é nesse tempo que nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem. Eu até falo, às vezes eu comento com meu esposo, há muito tempo atrás, se falasse assim, nós vamos viver uma pandemia, todo mundo vai usar máscara e nós não vamos poder ter contato com as pessoas. Irmãos, eu acredito que 90% de nós não acreditaria. Por causa de toda a tecnologia que nós já temos, por causa de tudo que nós já temos a nosso alcance, isso parecia muito distante da nossa realidade. Mas aqui estamos vivendo esse tempo. Mas a palavra diz lá no livro de Esther assim, para esse tempo eu nasci, e para esse tempo nós nascemos. E a palavra diz no Evangelho de Mateus 5,18, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, a vossa luz, a sua luz, a minha luz, vai brilhar nesse tempo diante de todos, para que eles possam ver quão grande é o nosso Deus. Amém? Quando nós queremos olhar qual que é o padrão de Deus estabelecido para a nossa família, a gente volta lá no início. O que é o início? É Gênesis. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler um pouco fora de ordem, mas eu vou conduzir vocês aí nessa leitura. E vai dar certo. Amém? Vamos lá, Gênesis 1, 26. Está facinho de encontrar? Quem encontrou, dá um glória a Deus aí para eu saber que eu já posso ler. Amém. Então vamos lá. Gênesis 1, 26 diz assim, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Agora nós vamos ler Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2,18. Um pouquinho mais à frente. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
e Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Então, no momento da criação, Deus determina que o homem faça algo, que está lá em Gênesis 2,15. O Senhor diz assim, que Ele colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Diz assim, cuidar e cultivar. Esse jardim, meus irmãos, não é um local geográfico. Todos nós temos um jardim na nossa casa, um jardim espiritual. Um lugar onde nós fomos colocados para que nós possamos guardar e cultivar. A nossa família é o nosso próprio jardim. Então, esse lugar aqui onde Deus colocou o homem é também um jardim espiritual, né? Todos nós, independente se você tem um jardim florido lá na sua casa ou não, nós estamos fazendo parte de um. Talvez você não tenha a sua própria família constituída ainda, mas você faz parte de uma família. E como um jardim precisa de cuidados, eu não sei se vocês têm um jardim em casa, mas lá em casa eu tenho algumas flores. Se a gente molhar demais, a flor ela vai começar a apodrecer as raízes, as folhas vão ficando amarelas. Se você molha de menos, a flor seca, a folha seca, a planta fica horrorosa. Se você poda demais, acaba com tudo. Se poda de menos, ela cresce para o lado errado. Então, um jardim, né, ele precisa de cuidados. Um jardim precisa de poda no tempo certo, um jardim precisa de rega na medida certa, um jardim precisa da nossa atenção para que ele dê certo. Então, a gente precisa entender que, infelizmente, muitas vezes nós entramos no matrimônio, nós vamos constituir nossa família, sem ter a noção daquilo que nós estamos fazendo. E nós precisamos estar focados de que, no momento em que nós estamos ali, constituindo o matrimônio, nós estamos fazendo algo muito poderoso diante de Deus. Nós estamos fazendo uma aliança com o nosso cônjuge e uma aliança com o nosso Deus. A palavra diz sobre um cordão de 3 dobras, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que é esse cordão? Marido, esposa e o próprio Senhor. Então, nós entramos fazendo parte de uma aliança que precisa ser guardada e ser cultivada. Amém, irmãos? E o que é família? Que negócio difícil é esse, né? A gente ama falar que ama a nossa família, mas família requer alguma atenção. A família é um lugar de transmissão de cultura. A cultura do lar, a cultura familiar, ela é transmitida ali dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. Às vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente não percebe que a nossa cultura está se enfraquecendo, né? Antigamente, por exemplo, as crianças elas aprendiam a pedir a bênção para os avós, para os pais, né? A gente não chamava o pai ou o avô de você, era senhor, né? O respeito era diferente. Isso tudo fazia parte da cultura familiar. A família também é o primeiro abrigo do homem, o primeiro lugar onde a gente é ali guardado, protegido, né? O nosso primeiro abrigo. A família é o lugar onde se formam crenças e valores. Diz assim, crenças e valores. Olha só como isso acontece. Se a sua família é cristã, a fé cristã, normalmente, ela vai ser difundida ali. Se a sua família não é, você vai aprender aquilo que a família te ensinou, não é verdade? A palavra diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Às vezes a gente pensa que não está ensinando, mas a verdade é que nós estamos ensinando o tempo todo. A forma como nós lidamos com os conflitos, a forma como nós reagimos à vida, a forma como nós nos alimentamos, tudo nós estamos ali ensinando os nossos filhos, né? É interessante, eu fui professora por muitos anos, e quando a forma como um aluno estava envolvido numa situação, a forma como ele reagia, normalmente era muito parecida com a forma que os pais reagiam em situações parecidas, né? Porque crenças e valores são ensinados dentro do lar.
Na família também é um lugar de construção de identidade. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que os nossos filhos estão aprendendo na escola, como as coisas estão sendo desenroladas com os professores, mas é na nossa casa, é dentro do nosso lar, que os nossos filhos aprendem a respeito da identidade deles. Se você diz para ele, você é um homem abençoado, você é forte, você é poderoso, e você coloca aquilo incutido no coração dele, quando ele sair da sua presença, ele vai se lembrar, ainda que alguém fale o contrário, não, quem me dá a minha identidade são os meus pais, eu sou aquilo que eles dizem que eu sou. Por isso que é muito importante nós abençoarmos os nossos filhos e falarmos palavras de bênção para eles, né? A palavra diz que bênção e maldição estão no poder da língua. Então, as nossas palavras, elas têm poder sobre a vida dos nossos filhos, amém? E família é lugar de preparação para a vida. E aqui pega um pouquinho, porque como nós estamos preparando os nossos filhos para a vida? Eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu falei sobre isso. Hoje é muito comum, né, os rapazes, as moças estarem casando despreparados para lidar com coisas específicas do lar. Né? Por exemplo, em casa, quando a torneira estraga, meu esposo conserta a torneira. E, às vezes, nós ficamos muito preocupados em ensinar muitas coisas para os nossos filhos, né? Principalmente para os rapazes, mas eles estão casando sem saber coisas básicas do lar. E nós precisamos resgatar essas coisas, porque nós somos o povo que brilha na terra, não somos? Temos que lembrar que nós somos os que fazem a diferença. E nós estamos vivendo um tempo em que nós temos muito homens parecidos com o Kiko, da dona Florinda, né, o tesouro da mamãe. Mas quem criou o tesouro foi uma mulher. Então, se as coisas estão ruins, se as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse, nós precisamos criar os nossos filhos diferentes, para que eles façam a diferença nesse tempo em que nós estamos vivendo. Né? Então, isso é família. Né, lugar de preparação, primeiro abrigo, transmissão de cultura, lugar de formar identidade, de formar crenças e valores. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu já dava muito valor à minha família. Eu sou uma pessoa que gosta de cuidar dos meus filhos, eu gosto de fazer aquilo que eles vão comer, eu gosto de arrumar minha casa. Eu sei que tem muitas mulheres que não sentem esse prazer, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei disso. E eu tenho percebido que nós temos deixado, né, a nossa essência, às vezes, ser muito corrompida pelas coisas que nos dizem, que nos falam. Nós vamos acostumando a viver de uma outra forma e nós precisamos resgatar. E meu amor pela minha família influencia muito os meus filhos. E o Davi, ele tá ali atrás, ele fala assim, mamãe, quando eu crescer, eu quero ter 19 filhos e 19 cachorros. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por quê? As famílias muçulmanas, elas têm muitos filhos, não é verdade? Eles são diferenciados em relação ao nosso pensamento a respeito dos filhos. Eles entenderam a palavra que o pastor leu aqui em Salmos 27, que quem enche a sua aljava é abençoado, né? Não se envergonhará, porque é a descendência grande. A gente vai ver os álbuns de famílias antigamente, do meu avô, por exemplo, eram 12, 13, 14 irmãos, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. E essas famílias muçulmanas, elas, na tentativa, por exemplo, de continuar dando o valor deles, aquilo que eles pensam, as crenças deles para os filhos, mesmo quando eles vão morar em outros países do Ocidente, como é o caso dos Estados Unidos, que recebe muitos imigrantes, chega ao ponto de, na adolescência, essas famílias retirarem os seus filhos da escola e trabalharem apenas o homeschooling, né, a educação familiar, a educação no lar, que hoje nós estamos aí tendo tanta dificuldade de lidar com ela, mas por vontade própria, eles tiram os seus filhos adolescentes da escola regular, para que eles não sejam contaminados pelo sistema ocidental, pela cultura ocidental, para que eles consigam, então, estabelecer, né, a descendência deles de acordo com aquilo que eles pensam. 19 filhos trabalhando dessa forma. Nós, né, aqui, talvez se eu fizer uma enquete, nós vamos ter no máximo aí 4, 5 filhos. As famílias que têm 3, a gente já fica muito feliz, mas nós também sabemos que a maioria são 2 filhos ou 1 filho, e muitos casais até não optando por ter filhos.
E é interessante que ainda que nós tenhamos 3, 2 ou 4, nós não estamos conseguindo fazer com que a nossa família, elas venham confiar no nosso Deus. Que diferente de outras culturas, nós temos um Deus que é gracioso, bondoso, poderoso, que é provedor, que é Deus de cura, um Deus que é infinitamente bom, um Deus de amor, e os nossos filhos não estão conseguindo confiar nesse Deus como nós gostaríamos. Vocês compreendem esse raciocínio? E o que eu estou dizendo para vocês? Não foram as crianças que mudaram, fomos nós que mudamos. E nós precisamos procurar pela vereda antiga, pelo caminho antigo, pelo caminho eterno, para que nós consigamos resgatar esses valores nas nossas casas. Por que isso tem acontecido? Nós lemos aqui que o plano do Senhor era que o homem guardasse e cultivasse o jardim, e Ele criou a mulher para que a mulher fosse auxiliadora do homem, para que ela viesse ajudá-lo naquela tarefa, naquela missão de cuidado e de cultivo do jardim. Nós não fomos chamadas para assumir o lugar dos nossos esposos, nós fomos chamados para a missão de ser ali uma auxiliadora idônea, que correspondesse a esse homem. Então, nós temos papéis diferentes com o mesmo objetivo, um jardim que fosse guardado e cultivado. Então, quando eu compreendo isso, eu compreendo que naquele momento em que todos nós sabemos que a serpente entrou ali com astúcia, a palavra diz que era o animal mais astuto, ela entrou ali no jardim e ela colocou a sementinha da dúvida no coração de Eva, dizendo para ela que não era ruim, que ela deveria ali comer do fruto proibido. Mas a palavra diz também que Deus determinou para Adão que ele não deveria comer. E onde eu quero chegar com essa reflexão? Talvez Adão estivesse ali trabalhando, fazendo aquilo que é correto. Talvez Adão estivesse lá lavrando a terra, não sei. Talvez estivesse ainda colocando nomes nos animais, não sei se ele já tinha terminado nesse ponto. Mas o fato é que Adão estava fazendo algo lícito, Adão estava fazendo algo que ele deveria fazer, mas aquele jardim ficou descoberto da proteção. Aquele jardim ficou vulnerável à presença do inimigo, que conseguiu fazer com que ambos pecassem. Não somente a Eva pecou, Adão também pecou, e algo aconteceu. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Quando Deus chega, ninguém assume a sua responsabilidade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um problema com pessoas que ficam procurando o culpado. Problema que não resolve o problema. As pessoas imaturas, elas procuram culpados. Elas querem pôr a culpa das suas ações em alguém. E pessoas maduras, elas resolvem problemas. Então, não adianta hoje nós olharmos para a vulnerabilidade da nossa família e procurar um culpado, porque a gente, achando esse culpado, não resolve o problema. A gente precisa olhar para a nossa família, encontrar aquilo que não está dando certo e resolver. Fala assim, eu preciso resolver. Irmãos, encontrar o culpado não resolve o problema. Amém? A gente fica muito focado em falar, mas você fez isso, você fez aquilo, quando as coisas dão errado, e perdemos o nosso tempo. A artimanha maior que Satanás usa contra nós é nós ficarmos confundidos, procurando motivos porque as coisas deram errado. Nós fomos chamados para resolver. Então, o inimigo, ele tem um plano de te tornar indiferente ao seu jardim. Eu creio que todos nós temos passado alguma dificuldade nesse momento, né? Às vezes a gente vê pessoas que deixaram de comparecer à igreja porque ficaram receosas com a pandemia, pessoas que deixaram de comparecer até mesmo porque estão passando por dificuldade financeira, né? Nós temos visto uma grande gama de problemas acontecendo nesse tempo, mas a verdade é que nós não podemos deixar que o nosso coração fique indiferente ao fato de que Deus é que guarda as nossas vidas. A palavra diz, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. A palavra diz que o Senhor tem os nossos dias contados, Ele sabe todos os nossos dias, Ele sabe tudo a nosso respeito e Ele sabe o dia do nosso fim. Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da sua família e Ele sabe por que nós estamos tendo que passar por esse momento. Nós estávamos nos desviando da vontade do Senhor, nós estávamos nos desviando daquilo que Ele traçou para nós. A prova disso é que o Senhor
permitiu essa pandemia, isso foi permitido sim pelo Senhor, e nós começamos a ver pessoas tendo que voltar para suas casas e ficar envolvidos em suas famílias. Nos últimos meses, no último ano, meu esposo e eu já atendemos muitas pessoas que chegaram para nós querendo se divorciar. Porque elas não tinham o contato direto com o cônjuge o tempo todo, com os filhos o tempo todo. Muitas mães não sabiam que os filhos gostavam de comer, porque comprava comida, alguma outra pessoa fazia. Muitos esposos não sabiam o dia a dia da esposa, como que é que tinha que fazer na hora do almoço, todo mundo sentado à mesa. E nós tivemos a oportunidade de retornar à nossa essência, retornar ao nosso jardim, para aprendermos novamente a viver com a nossa família. Esse tempo ele não veio para a nossa maldição. Esse tempo veio para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. Nós estamos precisando nos reinventar como família, nos reinventar nos nossos trabalhos, buscarmos outras alternativas, mas uma coisa é certa, nós precisamos cuidar desse nosso jardim. Nós precisamos voltar, nos conhecer e entender que o nosso objetivo como família é comparecer todos nós um dia diante do Senhor e sermos acolhidos na eternidade por Ele. Você pode fazer muitas coisas, mas você não pode perder de vista essa verdade, irmãos. Um dia nós vamos comparecer diante ao Senhor. Nós estaremos lá e nós queremos, eu tenho certeza que vocês amam seus filhos, eu tenho certeza que vocês amam a sua família e que vocês querem que um dia nós cheguemos lá e estejamos todos juntos perante nosso Deus. Eu sei disso, mas então nós precisamos fazer algo nesse tempo. Nós precisamos fazer algo nos dias de hoje para que isso venha acontecer. Lá em Deuteronômio 6, eu vou ler, não precisa de você abrir a sua Bíblia. O Senhor determinou um dia que Moisés reunisse todo o povo de Israel. Ele determinou que algumas coisas fossem realizadas pelo povo, para que isso servisse de base da nossa fé cristã. E o Senhor diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O que Deus está determinando aqui quando Ele coloca tudo isso para nós? Ele está dizendo assim, olha, ame o Senhor, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor e ensine os seus filhos. Em outras palavras, invista tempo na sua família. Relacione com a sua família, relacione com seus filhos. Diga para os seus filhos quem sou eu. Porque quando o Senhor se apresenta para Moisés na sarça ardente, Ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Um Deus de descendência, um Deus de geração em geração. Porque o objetivo do Senhor não é apenas que você seja filho dele, mas que a sua família, os seus filhos sejam chamados de filhos de Deus. Deus não é um vovô, Deus tem filhos. Então, os nossos filhos também precisam optar pelo Senhor. Né? Então, aqui ele está falando assim, ó, passe tempo com a sua família, gaste tempo com seus filhos, invista tempo na vida dos seus filhos, conte para os seus filhos os meus feitos, conte de onde eu te tirei e para onde eu estou te levando. E a palavra diz, lá em Juízes 2:10,
que aquela geração, ela foi reunida ao Senhor e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então, o que aconteceu? Embora o Senhor tinha determinado que fosse dessa forma que as coisas fossem passadas, o Senhor determinou para a segurança do povo de Israel que ele fosse amado, temido e que a palavra dele fosse ensinada. Essa era a segurança para que a descendência que surgiria continuasse aos pés do Senhor. Mas a palavra diz que surgiu uma geração que não foi ensinada. Essa geração que surgiu, ela não soube que o Deus de Israel abriu o mar. Ela não soube que o Deus de Israel fez chover maná. Ela não soube que, batendo na rocha, saiu água. Então, aquelas crianças, aquela geração, ela não conhecia quem era o Deus Todo-Poderoso. Ela não conhecia de fato, né, ela não ouviu falar dos pais aquilo que havia acontecido, a história daquele povo, quando Deus os tirou do Egito. E a verdade é que o Senhor, o tempo todo, ele fala de memoriais. Ele fala, inclusive no livro de Josué, ele fala das pedras, das tribos, né, que o Senhor secou o mar para aquele povo passar. Então ele fala, construa um memorial para que os seus filhos se lembrem. Então, o tempo todo o Senhor fala da importância de nós relacionarmos com os nossos filhos e contar para ele quem ele é e aquilo que ele fez. Eu não sei se os seus filhos conhecem de fato a sua história. Eu não sei se os seus filhos sabem de onde Deus já te tirou, o quanto Ele já perdoou, o que Ele já fez na sua vida, mas isso é algo que nós sempre gostamos de ensinar aos nossos filhos, para que quando eles cresçam, no momento de dificuldade, eles possam se lembrar daquilo que Deus já fez. A palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu lembro o que eu já passei e onde o Senhor me levou, quando eu lembro o que já me aconteceu e como foi que Ele me tratou, quando surge uma nova dificuldade, eu posso trazer esperança, posso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu já tenho uma história construída com o Senhor. Quando eu penso, os meus pais passaram por isso, mas o Senhor guardou, o Senhor livrou, o Senhor cuidou, eles vão saber como foi com você, ciente de que o Senhor não falha também com a vida deles. Nós precisamos contar a nossa história. Contar aquilo que Deus fez é uma forma de proteger o nosso jardim. Amém? E o foco do lar em desarmonia é esquecer. Esquecer o quanto o Senhor já nos guardou, o quanto o Senhor já nos abençoou, né? Sempre quando o lar está em desarmonia, as pessoas elas não conseguem agir com gratidão, não conseguem entender tudo aquilo que já passou, entender tudo aquilo que a grandeza do Senhor em fazer coisas novas, em restaurar, porque as pessoas ficam confundidas o tempo todo, lutando o tempo todo entre si. Entre si. Eu tenho certeza que aqui isso não acontece, irmãos, é só em outras igrejas, né? Aqui o povo está bem, né? Está tudo certo. Amém, irmãos? A verdade é que todos nós passamos coisas difíceis na nossa vida. Né? Quando Paulo foi picado pela serpente, ele foi picado por uma serpente. A palavra diz que ele foi picado, mas ele não morreu. Ele passou pela dor. A palavra não diz que ele não sentiu dor. A palavra diz que ele não morreu com veneno. Por que isso está ali para a gente? A palavra de Deus ela nos serve como segurança. Ela está dizendo assim, você vai passar coisas que todo mundo passa. Você vai passar por dificuldades porque você está no mundo. Mas eu não vou permitir além do que você pode aguentar. Pode confiar em mim, porque eu estou com você. Você vai passar aquilo que você tiver que passar, mas eu estou cuidando de você. Eu estou guardando a sua vida. Então, hoje nós temos visto uma geração muito perdida, muito sem identidade, muito sem rumo, né? A forma como as crianças estão vivendo, a forma como os adolescentes estão vivendo, né? Nós temos visto uma perda, uma ruptura familiar muito grande, uma perda da identidade, uma perda da comunhão. E, irmãos, eu preciso contar algo aqui para vocês, que eu vim pensando a respeito disso. Como a maioria de vocês devem saber ou se lembrar, né? Eu tive um filho que foi morto em 2017 na escola. Eu já tive aqui, já contei um pouco a minha história.
E, às vezes, eu fico assim, pensando, né, naqueles dias, em como tudo aconteceu, como tudo se desenrolou. E o fato é que hoje Deus me trouxe a lembrança, algo que eu quero compartilhar com vocês. Naqueles dias, meu filho me chamou para assistir um filme na Netflix. E eu estava trabalhando, eu estava cheia de coisas para resolver, cheia de problemas para desenrolar. E eu falava para ele, amanhã, depois, outro dia, no final de semana. E não estava conseguindo. E eu estava fazendo coisas boas, coisas que eu precisava realmente fazer, mas existia algo que eu precisava fazer melhor. Que era aquele momento que eu não tive. Eu não tenho remorso. Eu já me tratei em relação a isso, porque eu não sabia o que estava por vir, eu não sabia o que eu viria passar. Mas por que eu quero falar para você sobre isso? Porque a gente sempre acha que vai ter um outro dia para resolver, a gente sempre acha que vai ter um outro dia para perdoar, a gente sempre acha que vai ter um outro dia para sorrir, para amar. E eu até escrevi algo a esse respeito aqui, eu quero ler para os irmãos. Eu não sou poetisa, não, mas eu acredito que isso vai fazer alguma diferença na vida de vocês. Amanhã, a gente tira um tempo juntos. Amanhã a gente passeia, amanhã a gente sorri. Mas e se não tiver amanhã? Amanhã a gente assiste o filme, amanhã a gente conversa, amanhã a gente ora. Mas e se não tiver amanhã? Amanhã a gente perdoa, amanhã a gente jejua, amanhã a gente se entende. Mas e se não tiver amanhã? Faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O ontem já passou, o futuro a Deus pertence. Eu só tenho o hoje. O hoje de Deus é o meu presente. A gente deixa muitas coisas para depois. A gente deixa muitas situações para depois. Mas a gente não sabe se tem depois. Por muito tempo, permaneceu lá na minha televisão a carinha do João Pedro, né, na Netflix. Quem tem sabe que cada um tem seu perfil. Aliás, o perfil dele ainda está lá. E na lista estava lá o filme, que nós não assistimos. E por que eu trouxe isso hoje? Porque você está aqui hoje e talvez está deixando para depois muitas coisas. Está deixando para depois o perdão que você não liberou, está deixando para depois o tempo de qualidade que você não teve, mas eu quero te encorajar a fazer isso quanto antes. Você precisa resolver a sua vida, você precisa fazer coisas importantes. Nós estamos trocando coisas que são excelentes por coisas que são apenas boas. Naquele dia, eu não sabia que eu estava fazendo isso. E por isso que eu quero chegar aqui e falar isso para que vocês não percam o tempo de vocês. Não percam. Aproveitem os minutos, as horas, os dias que você tem com a sua família. Não existe nada melhor do que ter uma família completa. De tudo que eu possa falar aqui para vocês, não existe bênção maior do que você ter os lugares na sua mesa ocupados, os lugares no seu carro totalmente ocupado, a sua família sem faltar ninguém. Irmãos, às vezes as pessoas falavam assim para mim, nossa, você tem 3 filhos, mas é menino demais. E eu ficava assim, achando estranho, né? É menino demais, é menino demais. E um dia o Senhor falou para mim assim, não é demais. Se um faltar, você vai sentir muito. Irmãos, que dor que é quando um filho falta. Eu não tenho como expressar para vocês a alegria que era olhar para trás e ver os 3 lugares ocupados do meu carro. Eu me sentia realmente diferenciada, porque, principalmente na idade que eu estava, né, eu não via muitas mulheres da minha idade com 3 filhos, principalmente um já bem grande. Né, o João Pedro estava com 13 anos e eu fui mãe a primeira vez com 21. Então, era bom ter os meus 3 meninos, era bom ter a minha família reunida. E nós tivemos muitos momentos muito bons. Eu tenho muita coisa do que lembrar e agradecer ao Senhor, o quanto era gostoso, eu sempre tive o coração muito grato. Então, você não pode perder a bênção que é ter a sua família reunida na sua mesa. Às vezes a gente reclama tanto das coisas que não estão dando certo e não olha que a nossa maior riqueza é aquilo que Deus já colocou lá dentro da sua casa. A maior riqueza é você poder chegar em casa e ver o seu filho lá deitado na cama, ocupando o lugar que é dele.
Nós temos trabalhado tanto, usado tanto a nossa energia no nosso trabalho, tentando acumular coisas que nós nem precisamos, acumular sem parar. E estamos deixando o nosso jardim descoberto. Eu quero te incentivar a pensar no seu jardim, esse lugar espiritual que Deus te colocou, e olhar para essas pessoas e pensar assim, o seu maior ministério, o seu primeiro ministério é com essas pessoas. Você, homem, é o sacerdote da sua casa, o homem que deve orar e abençoar e guardar a sua família espiritualmente. E você, mulher, precisa dar cobertura, precisa estar lado a lado, né, nessa tarefa que é levar os seus filhos para o Senhor. Nós temos desejado muitas coisas boas para os nossos filhos, mas a melhor coisa que nós podemos desejar é que eles tenham o caráter de Cristo. A gente pode dar o que for de bom para os nossos filhos. A melhor coisa que nós podemos dar é Jesus Cristo revelado no coração deles. Nós podemos gerar experiências maravilhosas em hotéis luxuosos, em lugares muito bons, mas a melhor coisa que a gente pode gerar é uma experiência com o Espírito Santo dentro da nossa casa. Eu me lembro dos meus filhos ainda pequenos, às vezes eles tinham febre alta, infecção de garganta, e tomava remédio, era aquela confusão, e às vezes as pessoas perguntavam, é só uma infecção de garganta? Era só uma infecção de garganta, mas quem já passou esse episódio em casa sabe o que eu estou falando, o que é uma febre que não passa. E meu esposo orava, e a febre cedia, e a gente tinha aquele dia, aquela febre como um memorial na nossa casa, o dia que o próprio Deus visitou os nossos filhos e curou. Todas essas coisas a gente foi guardando e falando sobre ela com os nossos filhos. Então, hoje, né, um está doente, papai ora. Vai na hora de dormir, não, eu não durmo sem oração do meu pai. E eu fico feliz por isso, sabe? Porque eu sei que eles estão contando com a oração daquele que está lá, que foi determinado por Deus para ocupar esse lugar. Igual é o filho do pastor, né, que queria oração, é filho mesmo, né? O filho do pastor sentiu falta da oração. E quantas crianças não estão cobertas de oração pelo pai, nem no momento de dormir, irmãos? Isso não é cuidar do jardim. Isso não é cuidar. Se nós queremos ter filhos, uma geração que faça diferença, uma geração que não se desvia que se desvia do mal, que não se desvia do caminho do Senhor, nós precisamos cultivar essa geração dentro do nosso lar todos os dias. Todos os dias. Eu separei algumas coisas que eu quero falar aqui. Deixa eu achar aqui. Eu não tenho muito costume de usar tablet para poder pregar a palavra. Eu sou dos antigos, gosto de usar é a Bíblia só. Não desista da sua família. Por muito pouco, por muitas coisas pequenas, nós temos visto pessoas desistindo das suas famílias. Não desista dos seus filhos. Se você hoje está aqui pensando, nossa, meu filho está desviado, meu filho não está querendo vir para a igreja, meu filho não está querendo, não desista de orar pelos seus filhos. Não importa se eles têm 10, se eles têm 20, se eles têm 50 anos, não desista dos seus filhos. Os seus filhos foram gerados pelo Senhor para a honra e para a glória do nome dEle. Não desiste de orar pela sua descendência, pelos seus netos. Você, mulher, seja uma mulher de oração na vida dos seus filhos. Deus vai honrar as suas lágrimas. Deus vai honrar o seu joelho dobrado. Deus vai honrar o seu coração que confia no Senhor. Não desista de lutar. Lute incansavelmente para que os seus filhos, os seus netos, a sua descendência sirva ao Senhor de maneira verdadeira. Às vezes a gente vê tanta coisa, mas ele falou isso, ele falou aquilo. Vamos resolver os nossos problemas, esquecer aquilo que precisa ser esquecido, passar por cima daquilo que precisa ser passado e aprender com as dificuldades. Porque quando nós aprendemos com os nossos erros, com as nossas dificuldades, nós não cometemos os mesmos erros. O nosso objetivo é cada dia ser melhor. Inclusive, essa semana Deus falou algo no meu coração que eu quero colocar em prática lá na minha casa. Né? Hoje é dia 2 de maio e eu quero colocar lá na minha parede, 2 de junho. E eu quero escrever o que Deus fez de 2 de maio a 2 de junho, o que foi que eu aprendi.
Porque às vezes a gente fica preocupado muito com o outro, se o outro está aprendendo, se o marido está fazendo, se ele está crescendo, né? O marido com a esposa, será que isso, será que aquilo? E esquecemos da nossa responsabilidade. Então, eu coloquei como meta para mim, eu quero colocar lá e em um mês eu quero ver o que foi que eu cresci, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu mudei. Porque não adianta, irmãos, a gente vir, né, na igreja, a gente frequentar os cultos, a gente estar lá todos os domingos, durante a semana, e nós não podemos permitir que nós sejamos iguais toda semana, que aquela palavra não faça diferença na nossa vida. Porque a palavra de Deus, a palavra diz que ela é viva e eficaz. Então, quando eu estou em contato, quando eu aprendo, quando eu ouço a palavra, ela precisa causar transformações na minha vida. Ela precisa entrar na minha vida provocando mudanças. Eu preciso aceitar essa palavra e entender que o Senhor não quer que eu permaneça no mesmo lugar. Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós venhamos aprender com a palavra dEle. Então, agora eu vou marcar de um mês para o outro se eu cresci ou se eu estou apenas ouvindo a palavra e me acostumando. Eu não posso me acostumar com a palavra de Deus. Eu não posso achar normal eu vir aqui, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos tendo o privilégio de estar aqui. Quando as portas fecharam, quando nós não podíamos, né, vir à igreja, isso foi muito doloroso, a gente não podia estar na comunhão com os irmãos. E a palavra diz em Hebreus, congregai-vos, a gente precisa congregar, faz parte, né, do crescimento nosso, aprender com as pessoas, nos relacionar com as pessoas, aprender com as diferenças das pessoas. Então, nós não podemos ser o mesmo. Eu não posso permitir que a palavra de domingo não transforme a minha semana na segunda-feira. Eu preciso ser uma mãe melhor, eu preciso ser uma esposa melhor a cada culto que eu vou lá e aprendo acerca do Senhor. Eu não posso permanecer a mesma pessoa. Inclusive, irmãos, é impossível nós termos um encontro com o Senhor e permanecermos a mesma pessoa. A conversão, o próprio nome já diz, é mudar o rumo, é mudar de caminho. Então, quando eu mudo o meu caminho, quando eu mudo o meu rumo, eu começo a ser alimentada pela palavra de Deus, eu preciso exalar essa diferença por onde eu passo. Eu preciso fazer as coisas diferentes do que eu fazia antes. E essa é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos pegar a palavra e colocar em prática no nosso lar, no nosso jardim, e entender que nós temos uma missão familiar, uma missão com o nosso jardim espiritual, e irmos de encontro à vontade do Senhor. E se o mundo está todo indo pela direita, é sinal de que você precisa ir para a esquerda, porque o lugar do mundo não tem nada a ver com o nosso. Nós não precisamos, nós não podemos ficar preocupados com o que os outros estão fazendo, sabendo o que nós precisamos fazer. A nossa identidade, quando ela está de acordo com aquilo que Deus determinou, né? Quando eu sei o lugar que eu preciso ocupar, eu não preciso olhar para o meu vizinho, porque eu sei para onde eu devo ir. E você deve ir atrás daquele que é do Deus que te criou, do Deus que te ama poderosamente, do Deus que te perdoou, e o dia é hoje de fazer isso. O tempo de qualidade, né, passou a ser algo que nós temos tido muita dificuldade em estabelecer nas nossas casas. Para o meu filho, para o João Pedro, o tempo de qualidade era eu sentar ali no sofá e ficar ali 1h30 assistindo um filme. E era um filme que depois eu indiquei para muitas pessoas, eu nunca assisti, nunca consegui. E as pessoas falavam para mim, nossa, a mensagem do filme falou muito na minha vida, falou muito comigo, o filme é muito especial. E eu pensava, nossa, eu perdi a oportunidade. Não perca a oportunidade. Às vezes você precisa pegar o seu telefone e mandar uma mensagem para o seu filho e falar, eu amo você. É muito importante que os nossos filhos saibam que nós amamos eles. É muito importante que eles saibam que eles fazem falta quando eles não estão por perto. Eu, às vezes, preciso sair para resolver algum problema e eu mando uma mensagem para os meus filhos. E eu sei que eles já estão cansados de receber minhas mensagens falando que eu amo. Mas eu tenho certeza que quando eles crescerem, eles vão lembrar. A nossa mamãe, toda vez que ela saía, ela mandava uma mensagem. Ou quando ela saía, ela chegava, ela precisava me abraçar. Quando ela ficava muito tempo fora, ela precisava fazer algo. Porque nós vamos gerando memória na vida dos nossos filhos. Gerando memória. E é importante eles saberem que eles podem contar conosco. É importante eles saberem que nós nos preocupamos com eles. Que nós estamos ali dispostos a lutar por eles.
Eu me lembro que quando, eu acho que eu contei isso aqui da outra vez, que a gente esteve aqui, nós perdoamos o rapaz que matou o nosso filho, e o Gustavo e o Davi, eles tinham 6 e 9 anos na época. E eles fizeram uma reunião de família lá com a gente para poder saber por que a gente tinha perdoado, porque, né, poxa, o nosso irmão mais velho, como assim, mamãe e papai, vocês podem perdoar algo assim? Alguém matar o nosso irmão? E ali nós tivemos a oportunidade, né, como eles tinham a abertura de falar sobre isso conosco, nós tivemos a oportunidade de falar sobre o que Deus fez por nós. Nós aproveitamos a oportunidade para contar o quanto nós fomos perdoados e ensinar que nós temos que fazer isso porque nós já fomos perdoados pelo Senhor, que nós não podemos reter o perdão de alguém. Então, naquele dia, os nossos filhos tiveram a oportunidade de ouvir algo que, em outra situação, talvez não teria acontecido, porque nós estávamos ali, eles tinham abertura de falar conosco e nós tivemos a possibilidade de ministrar sobre o perdão no coração dos nossos filhos. Às vezes, por nós não estarmos tão disponíveis a ouvir, tão disponíveis a fazer parte, nós perdemos a chance de ministrar coisas poderosas que eles vão precisar durante a vida, porque durante esse período, muitas vezes, eles precisaram perdoar pessoas, eles precisaram perdoar ofensas, eles precisaram perdoar até coleguinha da sala. Então, hoje, eles sabem por que eles precisam perdoar. E, às vezes, você nota situações na vida dos seus filhos, que você percebe que falta alguma coisa, né, falta algum ensinamento naquela área, no caráter deles, não deixe passar em branco. Não deixe passar em branco. Ganhe pelo seu procedimento, mas aquilo que precisa ser ensinado, ensine. Nós precisamos fazer isso na vida dos nossos filhos, não importa a idade deles, sempre são os nossos filhos. Hoje eu vim falando para o Gustavo, né, brincando com ele já está adolescente, né, já está com 12 anos, e eu brinco com ele, cadê o neném da mamãe? Ele está aqui, né, aquele vozeirão, e eu falo, meu filho, você é lindo, você é uma bênção, você está crescendo, mas ainda é meu menino. Então, essas pequenas coisas, né, vão gerando nos nossos filhos o senso de pertencimento. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a algo maior, eu estou sendo guardado por alguém. E nós precisamos deixar as pequenas coisas, as pequenas picuinhas do dia a dia de lado, porque nós estamos vivendo algo muito grande nesse momento. As pessoas precisam olhar para a sua casa, para a sua família e falar assim, essa família é diferenciada. O que eles têm de diferente? E procurar, porque quando eles encontrarem, eles vão encontrar o nosso Deus. Elas serão engrandecidas, elas serão abençoadas pela sua família. Elas serão abençoadas por ver que Deus fez a diferença na sua casa. E Ele quer, irmãos, fazer a diferença na nossa casa. Ele deseja fazer a diferença nas nossas vidas. Ele deseja mostrar para todo mundo que Ele é o seu Deus, que é Ele que guarda, que é Ele que abençoa, que é Ele que cuida nas suas dificuldades. O Senhor deseja que nós retornemos ao nosso local de essência, ao nosso verdadeiro chamado, a nossa verdadeira missão, para que nós possamos viver algo extraordinário na terra. A sua família só precisa de algo, a sua família só precisa de Deus. Você pode lutar contra muitas coisas, você pode correr atrás de muitas coisas, mas quem vai fazer a diferença na sua casa é a presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo. A palavra diz que quando Adão e Eva, eles foram expulsos ali, vocês imaginam que situação você procurar no final do dia a presença gloriosa do Senhor, no final do dia, todo dia o Senhor estava lá e o Senhor já não tem mais aquele contato com Ele todos os dias. Existem alguns escritos judaicos, não é palavra bíblica, né, mas eu acredito muito que certamente foi dessa forma que aconteceu. Vocês imaginam os netos de Adão chegando, vô, mas como é que era, vô, quando Deus visitava o Senhor no final da tarde? E aquela sensação de não estar mais diante da presença do Senhor no final do dia. Mas o Senhor Jesus fez algo por nós, irmãos. O Senhor Jesus nos resgatou, para que nós possamos ter todos os dias esse contato novamente com o Senhor, essa presença gloriosa nas nossas casas. E se nós buscarmos, o Senhor vem até nós. Ele vem até nosso jardim. Ele falou que faria isso e Ele faz. Eu sei que os dias são maus de fato.
Mas o Senhor Jesus nos disse que nós poderíamos ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. E nós precisamos nos apegar a essa palavra, ciente de que nós também vamos vencer. Nós vamos vencer esse tempo, nós vamos vencer essas dificuldades, nós vamos vencer tudo o que está acontecendo agora, se nós estivermos diante do nosso Deus, confiando nele, confiando que Ele é que vai trazer a solução dos nossos dias. Faça a sua parte, faça aquilo que você precisa fazer, busque o seu sustento sim, mas não busque além da medida correta. Não sacrifique a sua família em troco do seu trabalho. Não sacrifique o tempo, o seu tempo, porque nós temos algo muito precioso e para equilibrar, para que nós possamos ter o nosso tempo com a nossa família e nos relacionar. Aproveite a oportunidade de ter a sua família reunida. Aproveite a oportunidade de ter uma mesa com seus filhos reunidos. Que seja, irmãos, se você falar para mim, eu não consigo fazer isso todo dia, mas determine um dia da semana para que você tenha os seus filhos reunidos esse dia da semana. Determine para que você consiga estar ali, aonde o Senhor determinou para você, o seu jardim. O seu jardim é algo muito precioso. Ele não pode ser negligenciado. Ele não pode ser deixado de lado. O inimigo quer te tirar do seu jardim. Esteja atento a tudo o que está acontecendo na sua vida, ao que está acontecendo nos seus dias, no seu trabalho. Entenda, o seu inimigo não é o seu cônjuge. Mulheres, o seu inimigo não é o seu marido. Homens, o seu inimigo não é a sua esposa. Vocês são parceiros na grande obra que o Senhor tem para fazer na sua casa. Valorize essa pessoa que está do seu lado. Valorize, porque vocês vão juntos para o céu, vão juntos para a eternidade. Nós precisamos todo dia lembrar disso. Existe um local maior para nós. Existe um lugar de descanso para nós. Existe um lugar de refúgio para nós. E esse lugar, ele é no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar muito a sua família. Que o Senhor possa se fazer presente todos os dias na sua casa, que a presença dEle seja real nas suas dificuldades, que Ele esteja lutando por você, batalhando por você, em nome de Jesus. A sua preciosidade se chama a sua família. A sua família. O pastor falou aqui no início do culto sobre os nossos pijamas. Quero falar sobre a história dele, porque não é um negócio, não é um comércio. Com a perda do João Pedro, a gente começou a perceber a necessidade de nós levarmos a palavra de Deus onde fosse necessário levar, que ela chegasse, que fosse bênção, né? E nós começamos a procurar formas de fazer isso. Eu venho escrevendo um livro desde quando aconteceu, e o Senhor começou a falar para a gente sobre o pijama. E o pijama, ele vem com um QR Code, assim, irmãos, na barra desse pijama. E quando você entra no canal do Telegram, que é onde a gente tem essas palavras, você tem acesso a palavra de Deus, conteúdo que eu gravo com eles, às vezes eu gravo sozinha, às vezes é o Léo. E esse momento é um tempo de qualidade nosso, mas é um tempo de qualidade para você com seus filhos. E eu entendo que nós estamos vivendo um tempo que, às vezes, as pessoas não leem mais, elas não ensinam mais a palavra. E, às vezes, muitos pais não sabem ensinar, não sabem como fazer. A gente já teve essa experiência de pessoas que desejavam ensinar os filhos e não conseguiam ensinar os filhos. Então, a gente fez o pijama de forma que pudesse, a criança veste a mensagem, o adolescente veste a mensagem, mas, sobretudo, que tenha esse momento de qualidade em família, que todo mundo possa sentar ali e ouvir. E no canal também tem ideias de jogos que pode fazer em família. Nós precisamos nos divertir em família, irmãos. Nós precisamos sorrir em família. O mundo é duro, então, naquele lugar ali onde nós estamos reunidos, precisa ser um lugar de a gente encontrar leveza, da gente encontrar alegria, da gente encontrar o riso, né? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor deseja que nós sejamos verdadeiramente felizes, alegres nele, e não dependendo das circunstâncias. Então, o tempo todo, tudo que a gente faz, não é pensando só na nossa casa, é pensando nas outras famílias, nas outras pessoas, né? Em como a gente pode ser bênção na vida de alguém, em como a gente pode olhar, porque quando nós abençoamos outras pessoas, nós também somos abençoados. Quando nós cuidamos dos outros, nós também somos cuidados. E a palavra diz que, em 1 Timóteo,
diz assim que aquele, né, que se diz cristão e não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, é pior do que o descrente. Então, o nosso objetivo, como cristãos, é verdadeiramente cuidar da nossa casa, da nossa família, precisa ser. Você pode ser um excelente funcionário, um excelente trabalhador, mas especialmente seja um excelente pai, seja uma excelente mãe, seja uma excelente esposa, um excelente marido. Nós fomos chamados verdadeiramente para isso. Amém? Nós desejamos muito que vocês tenham sido abençoados com essa palavra e também os irmãos que quiserem conhecer o nosso trabalho, né, vai estar ali atrás, vocês podem ir lá falar com a gente. E eu peço que você fique de pé, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Posso, pastor? Amém. Amém, Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor. Quero agradecer, Pai, pela vida de cada um daqueles que estiveram aqui, que estão aqui neste momento. Senhor, que o Senhor possa guardar cada casa, cada família. Honra, Senhor, os esposos nos seus trabalhos. Honra as mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós sejamos como mulheres auxiliadoras idôneas, verdadeiramente guiadas pelo Senhor na nossa casa. Senhor, que o Senhor possa, Pai, guiar cada homem aqui no trabalho com seus filhos, no trabalho com as suas esposas, Pai. Que eles sejam, Senhor, verdadeiros sacerdotes, que eles tenham acesso, Senhor, a todas as tuas bênçãos, que eles possam contar os grandes feitos do Senhor para os filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada pai, cada mãe aqui, Senhor, que buscar ao Senhor, que se ajoelhar, que o Senhor venha sobre cada casa, que o Senhor esteja sobre cada casa, que o Senhor venha, Pai, de encontro às necessidades desse povo. Em nome de Jesus, Pai, coloca-nos debaixo das tuas asas, guarda as nossas vidas do homem mau, guarda da peste, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum de nós venhamos a perecer, que nenhum mal chegue à nossa tenda, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus, Pai, sobre cada casa, sobre cada família. Senhor, que os nossos filhos, Senhor, venham conhecer ao Senhor verdadeiramente, que eles tenham experiências com o Senhor, que o Senhor possa guardar a vida deles, que o Senhor esteja presente, Senhor, em cada pensamento. Em nome de Jesus, Pai, guarda-nos, Senhor, que nós possamos brilhar a nossa luz diante dos homens, que nós possamos fazer a diferença, que nós sejamos, sim, Pai, raça eleita, nação santa. Em nome de Jesus, abençoa cada criança, cada adolescente desse ministério, cada adulto. Em nome de Jesus, que nós, Pai, possamos cumprir o chamado do Senhor na terra. Que nós venhamos ter o nosso jardim guardado e cultivado, Pai, pelo poder que há no doce nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua casa, em nome de Jesus. Muito obrigada.